Dia das Crianças, criado por lei em 1924, previa festas para os pequenos. Chegou mesmo no comércio a partir dos anos de 1960, com campanhas publicitárias e feiras de brinquedos. Dia de Nossa Senhora Aparecida para os católicos. Milhares de fiéis lotaram a Basílica Nacional. Imagem da Santa em carruagem com rosas vermelhas trouxe comoção. Campanha à presidência, Fernando Haddad do PT acusa adversário de não ter plano de governo. E Jair Bolsonaro do PSL chama petista de pau mandado. Recomeça a propaganda eleitoral obrigatória na TV e no rádio. E você acompanha essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, segundo a tradição católica. Milhares de pessoas foram à Basílica Nacional levando pedidos e agradecimentos à padroeira. Mais de 200 mil pessoas estiveram no Santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A programação na Basílica começou bem cedo, às 5 da manhã, com a missa dedicada às crianças. Nesse horário, a igreja estava com mais de 30 mil fiéis. Personagens infantis acompanhados pelas crianças fizeram uma procissão para trazer a imagem de Nossa Senhora. A Basílica ficou ainda mais lotada na principal celebração do dia, a missa solene das 9 da manhã. Bailarinas vestindo a cor do manto de Nossa Senhora fizeram uma coreografia. Até um cachorro participou desse momento. A entrada da imagem de Maria, mãe de Jesus, numa espécie de carruagem repleta de rosas vermelhas, trouxe muita emoção. Depois, a imagem foi levada ao altar e aplaudida pelos fiéis. Hoje também é Dia das Crianças, que, instituído por lei, virou filão do comércio graças à propaganda e a feiras de brinquedos. Da brincadeira tradicional aos videogames de última geração, o Dia das Crianças contemporâneo tem espaço para todo tipo de recreação. Aqui tem peão, peteca, fantoche e tem torrada que pula, só que é de madeira. A galinha bota ovo e dentro a surpresa. A gatinha também está grávida e o bebê já está pronto para nascer. São brinquedos que precisam de uma criança para funcionar. Então são brinquedos que só funcionam se uma criança estiver brincando, nada brinca sozinho. A loja de brinquedos educativos é sempre uma alternativa para quem quer tirar os pequenos dos eletrônicos. Essa é a ideia da Fabiana, que tem um filho de 2 anos. Volta, né, a brincar pela simplicidade, não aquela coisa louca das luzes, mas das madeiras, de você poder criar. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, o Dia das Crianças deve gerar um aumento médio de 3% no movimento das lojas da capital paulista. O Dia das Crianças foi instituído no Brasil por uma lei de 1924, assinada pelo presidente Arthur Bernardes, que previa um dia de festa para as crianças. A data pegou mesmo no comércio a partir dos anos de 1960, com campanhas publicitárias e feiras de brinquedos. É uma bela coincidência, uma das maiores feiras de games da América Latina cair bem no Dia das Crianças. A Brasil Game Show espera receber 300 mil pessoas até domingo. Este garoto pediu o ingresso de presente. Gosta muito de videogame? Gosto. Quanto você gosta? Quase mais que a minha vida, quase. A única coisa que supera é a família. A experiência nem de longe lembra o Salão da Criança, que acontecia no Ibirapuera também nessa semana e marcou a infância de muita gente entre os anos 60 e 70. Lá as crianças podiam brincar e conhecer as novidades do mercado. Nem saudosista, nem super tecnológica. Para Ana Paula, mãe de uma menina de 14 anos, o equilíbrio é a alma da infância. Ela sempre gostou muito de brincar, né? E eu sempre incentivei muito, sempre falei para ela,
aproveita cada fase da sua vida, né? Não precisa querer crescer rápido, que eu estou levando assim, um quebra-cabeça 3D, que ela já tem ela me falou, eu gostaria de ganhar mais um desse. Vai um pouco de cada coisa, né? Tem a parte de eletrônicos e tem a parte dos brinquedos mais antigos. Bom, agora a política, né? Eleição. Em busca de aproximação com a Igreja Católica, Fernando Haddad, do PT, participou de missa no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. O candidato do PT estava acompanhado da mulher Anistela e da vice Manuela Dávila, do PCdoB, e de outros políticos e apoiadores. Haddad vem buscando uma aproximação com a igreja. Ontem se reuniu com o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Leonardo Steiner, para pedir o apoio da principal entidade católica do país. Hoje, depois da celebração, ele fez um discurso para as pessoas que estavam no local e pediu votos. Disse que, se for eleito, vai priorizar a educação e a geração de empregos. Fernando Haddad também deu uma entrevista coletiva e fez duras críticas ao seu adversário no segundo turno das eleições. Disse que Jair Bolsonaro mente porque não tem um programa de governo e que o candidato do PSL à presidência da República representa o que há de pior no país. Ao subir o tom na campanha, associou Bolsonaro ao nazismo. O Bolsonaro é isso. Bolsonaro é violência, Bolsonaro é bala, Bolsonaro é desrespeito. Ele é a representação de tudo que tem de pior em termos de violência no país. Já são mais de 100 as notificações de casos de violência no país. E, em geral, eles estão usando a suástica nazista, que, aliás, o próprio Bolsonaro declarou já em entrevista que se estivesse na Alemanha dos anos 30, se alistaria ao exército nazista. Isso não sou eu que estou dizendo. Ele disse isso numa entrevista que circula pela internet. Haddad afirmou também ter sido vítima de perseguição em Brasília ontem, quando participou da reunião na CNBB. Um ativista do Bolsonaro começou a ofender a Igreja Católica. Nós nos retiramos ali da CNBB, onde a entrevista ia ser concedida, e ele começou a ofender a Igreja Católica, chamando de igreja comunista, igreja gay, coisas completamente sem sentido. Isso é preocupante, porque qual o sentido disso, né? Num país que é majoritariamente católico? Então, inspira alguma preocupação, né, que agora, depois de atacar mulheres, depois de atacar LGBTs, depois de atacar negros, passem a atacar católicos. Após participar da missa, o candidato foi abordado por uma mulher que disse que o petista não poderia ter participado da comunhão por ser um abortista. Em resposta, Haddad disse à mulher que é neto de um líder religioso e que ela deveria ser ateia. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha nas redes sociais e chamou Haddad de pau-mandado do corrupto preso. Jair Bolsonaro não teve agenda pública. O candidato passou o dia em sua casa no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, os médicos vetaram a participação do candidato em eventos de rua e de debates até a semana que vem. No entanto, ontem saiu de sua residência e se reuniu com deputados e senadores eleitos do PSL e também com apoiadores num hotel no Rio de Janeiro. Hoje, ele recebeu a visita de Regina Duarte. Em 2002, a atriz entrou numa campanha de José Serra, do PSDB, contra Lula. Ela disse que tinha medo de uma vitória do petista. No Twitter, Bolsonaro chamou Haddad de pau-mandado de corrupto preso, numa referência a Lula. E, sem citar o rival diretamente, disse que, se for eleito, vai combater o crime organizado e trabalhar para impedir que presos continuem controlando seus empregados de dentro dos presídios. Ainda nas redes sociais, o candidato do PSL defendeu uma reforma administrativa. Segundo Bolsonaro, o objetivo é reduzir e remanejar gastos desnecessários e, assim, destinar mais recursos para áreas consideradas essenciais. De acordo com ele, ao combater fraudes em programas sociais, sobraria mais dinheiro para garantir maior renda aos mais necessitados. Em entrevista à Rede TV, o candidato se disse contra a legalização das drogas. Não passa pela minha cabeça a liberação de drogas. Alguns dizem que você vai diminuir a violência e a briga entre traficantes. Não vai. Não vai. Por quê?
Se fosse verdade, não teríamos contrabando, né, de cigarros. Hoje em dia, temos aí mais de 40% do cigarro contrabandeado aqui, de especial aqui do Paraguai. Ninguém vai querer perseguir o usuário, mas vamos combater sim na fronteira. Bolsonaro também falou sobre privatização, mas não citou quais estatais seriam vendidas num eventual governo. Nós queremos o Estado necessário. O PT criou aproximadamente 50 estatais. Quase todas elas serão privatizadas ou extintas. Mas temos que ter responsabilidade nas demais privatizações. Tem lá servidores e tem a função social das estatais. O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, participou da missa no Santuário de Aparecida. Ele admitiu que ainda precisa conquistar cerca de 20% dos votos de São Paulo e reforçou sua neutralidade na eleição para a presidência da República. O governador Márcio França acompanhou ao lado da mulher a missa no Santuário Católico em homenagem à padroeira. O candidato do PSB disse que pretende fixar a campanha neste segundo turno na conquista dos 20% do eleitorado que não o conhecem, segundo pesquisa. França disse que as pessoas sabem identificar o que é falso, numa reação à estratégia do adversário João Dória, que tenta associar a imagem dele à esquerda e ao PT. E indicou que tem a simpatia de integrantes do partido do oponente, o PSDB. Os tradicionais do PSDB já não votam mais nele. Ninguém da velha guarda vota, porque assim, o jeito do perfil dele não combina com as pessoas. Esse estilo que ele fala, a maneira como ele se conduz, não parece sincero. Isso nega Covas, nega tudo o que eles fizeram aqui. Na campanha ao Planalto, França prega a neutralidade, apesar de o partido dele ter declarado apoio a Fernando Haddad do PT. O argumento é que não se deve trazer a disputa nacional para dentro do Estado. E assim, França não se indispõe com possíveis eleitores de ambos os lados. Mas ele tem se aproximado de apoiadores do candidato a presidente favorito nas pesquisas, como Paulo Scaff, do MDB, que declarou voto em Jair Bolsonaro, e dirigentes dos partidos aos quais se aliou, PSC e PTB. Mais uma semana, a eleição em São Paulo vai estar decidida. E eu quero agradecer a todo mundo que apostou na verdade e apostou na sensibilidade das pessoas. Eu vou centrar a eleição em São Paulo, que é a eleição mais importante, a eleição que nesse instante ainda está na disputa. A gente tem convivido esse tempo todo aqui, sabe que São Paulo tem que dar orientação para o Brasil. E a orientação de São Paulo é uma orientação de juntar o país. Nós precisamos criar estabilidade no país. A eleição brasileira está quase decidida, todo mundo já sabe disso. O candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, participou de 3 eventos de campanha. O tucano voltou a reafirmar apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. De manhã, João Dória visitou a Associação Beneficente Nossa Casa, que dá abrigo e atende crianças em situação de vulnerabilidade no Bom Retiro, região central de São Paulo. O candidato do PSDB comentou a entrevista de sua mulher Bia Dória ao jornal Folha de São Paulo. A artista plástica rebateu insinuações de que o marido traiu Geraldo Alckmin no primeiro turno da eleição. Ela disse que se tem alguém traidor, não é o João, é o Alckmin, que não ficou do lado do partido. A Bia, minha esposa, já disse o que tinha que dizer e eu concordo com ela. Dória também cumpriu uma agenda de encontros religiosos hoje. Primeiro esteve em uma missa católica que aconteceu na área externa da Igreja São Judas Tadeu, na Zona Sul. Discursou ao lado do deputado federal reeleito pelo DEM, Eli Correia Filho. Na mesma região, participou de um culto evangélico da Igreja Apostólica Fonte da Vida, onde voltou a falar do apoio ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. E no próximo dia 28, com serenidade, com equilíbrio e com amor no coração, eu voto Jair Bolsonaro. E não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não negociei o meu apoio em troca de nada. Eu não disse que apoiava Bolsonaro para esperar o apoio de volta aqui em São Paulo. Não. Quem gosta de negociação são as raposonas da política, são os velhos políticos. Eu gosto do coração. Depois, no final da tarde, Dória viajou ao Rio de Janeiro para se encontrar com Bolsonaro do PSL. No entanto, de acordo com o presidente em exercício do partido, Gustavo Bebiano, o candidato à presidência não compareceu ao encontro, alegando que estava indisposto.
Bebiano também reafirmou a posição de neutralidade em relação ao segundo turno nos estados, inclusive em São Paulo. Desta forma, Bolsonaro agradeceu o apoio de Dória na corrida presidencial, mas não pretende se juntar a ele na disputa pelo governo de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral lançou um conteúdo na internet para esclarecer o eleitor sobre informações falsas divulgadas na campanha de 2018. No ar desde ontem, a seção Esclarecimentos funciona dentro da página do TSE. O objetivo é desmentir notícias falsas e boatos que circulam principalmente nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. O tribunal apresenta links de agências de checagem de notícias e traz alertas para os riscos da desinformação e disseminação das chamadas fake news. O TSE afirma que encaminha todas as informações que recebe para a verificação dos órgãos de investigação, como a Polícia Federal e o Ministério Público, o que ajuda a responsabilizar quem divulga conteúdo falso. Para ter acesso, basta clicar na seção Esclarecimentos sobre informações falsas na página tse.jus.br. Bom, um pouquinho atrasada essa medida do TSE, né? A gente está falando de fake news já, pelo menos desde 2016, na eleição do Trump nos Estados Unidos. É tarde, porém é importante. Antes tarde do que nunca, né? Bem, e na volta da propaganda eleitoral obrigatória na TV, os candidatos à presidência ressaltam a família e exploram o medo dos eleitores. Para o governo aqui do estado, o Dória fala da rejeição à esquerda e França, que já governa o estado. Com maior número de votos no primeiro turno, Bolsonaro abriu a campanha na TV. O candidato do PSL chorou ao falar da filha caçula, Laura. Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha. Mudou, sim, muito a minha vida com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Bolsonaro ainda apontou o risco do Brasil se tornar uma Venezuela com a volta do PT ao poder e ligou o partido ao comunismo. Mas o vermelho jamais foi a cor da esperança. O vermelho é um sinal de alerta para o que não queremos para este país. E apoiadores do candidato fizeram críticas indiretas a Lula, que está preso em Curitiba. A maioria dos chefes do tráfico, eles comandam um morro através dentro da prisão. O Haddad, ele vai ser só um bonequinho que você compra em uma feirinha e o Lula vai ser o cabeça de tudo. Já Fernando Haddad, do PT, abriu o programa falando da violência durante este segundo turno. A campanha do petista relacionou o adversário aos casos. Uma onda de violência tomou conta do Brasil. Nos últimos dias, multiplicaram-se os ataques e até assassinatos motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Haddad pediu paz, o que, segundo ele, só será possível por meio da garantia de direitos. Nossa luta é por democracia, que é e sempre será o melhor caminho. Nossa campanha é da sinceridade e da paz. Contra os ataques e as mentiras pelo WhatsApp, prefiro continuar jogando limpo com você. Em busca de apoio do eleitor antipetista, tentou se deslocar da imagem do PT. Essa campanha não é de um partido, é de todos que querem mudar para melhor o nosso país. Na disputa ao governo paulista, as críticas aos adversários se repetiram. A campanha no rádio e na TV, que começou hoje, vai até o próximo dia 26. Cada candidato terá 5 minutos diários. Dória, do PSDB, que levou mais votos no primeiro turno, abriu o horário eleitoral para a disputa ao governo paulista. Ele criticou o PT e associou o concorrente a ex-presidente Dilma Rousseff, a Cuba e ao socialismo. A história do Márcio França é muito diferente da minha. Márcio França é esquerdista, um genérico do PT. O tucano não citou o seu partido, o PSDB, mas falou do PSL de Jair Bolsonaro. Já Márcio França, do PSB, sem citar o nome de Dória, fez referências de quando o tucano deixou a prefeitura da cidade de São Paulo 1 ano e 3 meses após ser eleito em 2016. São Paulo não aceita quem mente, quem não cumpre seus compromissos, quem trai os seus amigos por conveniência e coloca as suas ambições acima de tudo. França reforçou que é o atual governador do estado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Uma das críticas que mais tem feito em relação aos dois candidatos que chegaram ao segundo turno é o problema da governabilidade quando começar a governar aquele que ganhar a eleição, né? Olha, eu quero lembrar que a governabilidade não depende
apenas do presidente. E mais do que isso, depende muito mais dos outros dois poderes, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. Dias Toffoli, presidente do Supremo, está aí propondo pacto. O Supremo não tem que fazer pacto nenhum. O Supremo tem que seguir religiosamente a Constituição. O nosso pacto é a Constituição e o Supremo existe para garantir a Constituição. E o Lewandowski já permitiu que a Dilma exercesse cargo público, mesmo sendo proibido pela Constituição. Tem uma briga lá em torno da questão da possibilidade de começar a cumprir pena de condenado em segunda instância, se apoiando num artigo da Constituição que não existe. Então, começa por aí. E quanto ao Congresso, é o principal responsável pelo problema de falta de governabilidade nessa república de coalizão. Afinal de contas, 35 partidos, é partido demais, minha gente. Agora, eram 28 com representação parlamentar, passaram a ser 30. Você pode até dizer, bom, pelo menos aumenta o campo da discussão. Não, é ingovernável um país com tanto partido. Felizmente, vem a cláusula de barreira por aí, espero que ela ajude a resolver esse problema. Mas parem de ficar exigindo isso só do presidente, né? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. O ex-procurador-geral de Justiça do Rio, Cláudio Lopes, foi afastado do cargo por suspeita de ligação com um esquema montado pelo ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Além de Cláudio Lopes, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e outras 2 pessoas foram denunciadas por formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa e quebra de sigilo funcional. Os crimes teriam sido cometidos entre o final de 2008 e dezembro de 2012. O processo está sob sigilo. Cláudio Lopes foi procurador-geral entre 2009 e 2012, durante o governo do MDBista. Ele foi afastado por supostamente ter recebido propina para não investigar atos ilícitos do governo Cabral. O ex-procurador-geral nega. As acusações foram feitas em delação de Carlos Miranda, um dos principais operadores do esquema de propinas do ex-governador. Cabral está preso há quase 2 anos. Já foi condenado a 183 anos. Atualmente cumpre pena em Bangu 8. Por decisão da Justiça, permanece em uma cela de isolamento. Esta semana, após vistoria, ele foi flagrado com uma quantidade de dinheiro acima do permitido, que é 10% do salário mínimo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de um inquérito contra o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O pedido foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por falta de provas e prescrição dos fatos investigados. O inquérito contra Blairo Maggi foi aberto com base na delação da Odebrecht. Ex-executivos da empreiteira relataram à Força-Tarefa da Lava Jato que o ex-ministro recebeu uma contribuição de 12 milhões de reais para a campanha ao governo de Mato Grosso em 2006, valor supostamente relativo à propina por pagamento de repasses da União ao governo estadual. O delator disse ainda que o esquema beneficiou políticos de Mato Grosso do Sul, entre eles os ex-governadores Zeca do PT e André Putinelli, do MDB, que teriam recebido, respectivamente, R$400 mil e R$2.300.000. E o ex-senador petista Delcídio do Amaral, beneficiado com 2 milhões. Zeca do PT foi beneficiado pelo arquivamento também. Caso surjam novos indícios da autoria e da materialidade de crimes, o processo poderá ser reaberto, observou a procuradora. Todos os citados negam as acusações. E a seguir, Facebook admite 29 milhões de usuários tiveram os dados pirateados. Há 10 rodadas do fim do Brasileirão, a disputa está cada vez mais emocionante. Neste domingo, o time do mês analisa lance a lance. Palmeiras e Grêmio, Inter e São Paulo e o clássico alvinegro, Santos e Corinthians. Tudo isso com a presença do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar.
Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Muito obrigado às milhões de pessoas que me deram o seu voto de confiança nessa eleição. Nessa semana, reassumi minhas funções como presidente da Fiesp, do SESI e do Senai, mas continuo preocupado com os grandes desafios de São Paulo. Precisamos de educação de qualidade para as nossas crianças, segurança de verdade para as pessoas, gerar novos empregos, melhorar a saúde. Por isso, já tomei minha decisão. Meu voto agora é Márcio França. Em 1927, a Avenida Paulista passou a se chamar Avenida Carlos de Campos, mas a mudança não agradou e o nome Paulista voltou. Ela é mais extensa que a Champs-Élysées em Paris e seu traçado percorre 6 bairros paulistanos. Diariamente, cerca de 1,5 milhão de pessoas circulam pela avenida mais famosa de São Paulo. Celular e infância. Essa é uma boa combinação? Quais os cuidados que os pais devem ter em relação às novas tecnologias tão presentes na vida das nossas crianças? Vamos descobrir hoje, no Todo Seu. Estou esperando. O sol reapareceu nesse feriado e as temperaturas subiram aqui na capital. Agora, na Paulista, faz 21 graus. E será que o fim de semana continua quente? Conta pra gente, Mariana Armentano. O sábado vai ser bem abafado, mas olha, no domingo o tempo vira e a temperatura máxima chega a cair até 10 graus aqui na faixa leste, incluindo o litoral e a Grande São Paulo. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 31 graus aqui na capital. Aí no domingo o tempo fecha e os termômetros ficam entre 17 e 22 graus e nada muda na segunda-feira. A semana vai começar com mais chuvas e temperaturas amenas. 29 milhões de usuários do Facebook tiveram os dados roubados por piratas. O número de pessoas afetadas pela falha de segurança do Facebook é menor do que o estimado no final do mês passado, quando a empresa informou que 50 milhões de contas tinham sido atingidas. Os hackers roubaram informações como nome e detalhes de contato dos usuários. A empresa continua investigando o problema e não descarta a possibilidade de ataques em escala menor. Nos próximos dias, o Facebook deve mandar mensagens a cada uma das pessoas afetadas, explicando quais as informações os hackers podem ter acessado e medidas de proteção necessárias. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e um excelente final de semana. Até segunda-feira, Lu. Até segunda, bom final de semana para você. Boa noite. Fique agora com Rony Fon no programa Todo Seu. Neste domingo, 9 da noite, no Mesa Redonda, confira os melhores momentos da disputa pelo topo do Brasileirão. Assista agora, Todo Seu.